Já voltamos aqui para você, 11 horas e 32 minutos, 11h32. Você sabe que hoje é quarta-feira e tem o nosso quadro Fala Doutor, por isso pode rodar a vinheta. Bom, no quadro de hoje nós estamos recebendo aqui a advogada Juliana Silva, que ela vai abordar o tema direito médico, envolve obrigações de plano de saúde, nem custear medicamentos e também procedimentos de alto custo. Juliana, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. Tá? Obrigado você. Espero poder contribuir. Com certeza, vai sim. Juliana, nós vamos acompanhar então aqui no telão algumas perguntas, tá? Para você poder ir esclarecendo para nossa audiência. Vamos lá, produção? Colocando a primeira pergunta aqui então no nosso telão. O que faz um advogado especialista em direito médico? Eu nem sabia que tinha o direito médico. Exatamente, Bruno. Um advogado especialista em direito médico, basicamente, ele cuida do seu direito como paciente, né? Direito a tratamentos médicos, te assegura direitos, né? Até perante os operadores de saúde. Então, se você precisa de um tratamento, procedimento, ele te assegura a isso. Certo. Vamos então para uma próxima pergunta aqui no nosso telão. Qual a diferença entre direito médico e o direito da saúde? O direito médico, como eu disse anteriormente, ele reivindica você enquanto paciente e médico. O direito à saúde, de fato, são procedimentos, tratamentos. Então, quando você precisa, por exemplo, de um tratamento, de um medicamento de alto custo, por exemplo, a gente incorre no direito à saúde. Entendi. Com referência a erro médico, direito médico. Entendi. Então, por exemplo, você precisa de um procedimento que você tem o direito. Exatamente. Você precisa de um medicamento que talvez seja disponível pela saúde pública e maioria das vezes, pelos casos que a gente acompanha, remédios de alto custo ou saúde pública, desculpa te interromper, ou saúde pública ou, de fato, seguradora, né? Às vezes você tem um plano de saúde, e eles precisa negam fazer o atendimento ou o procedimento. Entendi. Exatamente isso. Então, aí você atua nessa parte do direito da saúde, que é da justamente... saúde e direito médico também. E direito médico também, que é voltado na relação médico e paciente. Médico-paciente. Certo. Vamos lá. Próxima pergunta no nosso telão. Os planos de saúde são obrigados a fornecer medicamentos de alto custo que tenham registro na Anvisa? É uma dúvida, porque assim, afinal, o que o plano de saúde ele é obrigado a garantir ali para o seu cliente, né? Aquela pessoa que está pagando todo mês. Todo e qualquer tipo de medicamento ou não existem restrições? Então, a gente teve uma alteração legislativa em 2022, né? O plano de saúde, a seguradora, ela tem obrigação de fornecer medicamentos que estejam no rol, medicamentos básicos da ANS, tá? Mas, com essa alteração legislativa, a seguradora, hoje, ela precisa, ou pode, na verdade, né, fornecer medicamentos que estejam fora desse rol. O que precisa fazer? Fazer uma solicitação administrativa para a seguradora do plano de saúde. Se houver essa negativa, recorre junto à ANS. Se ainda persistir no erro, aí a gente vai para a questão judicial. Procura um advogado especialista e, assim, eles são obrigados a custear procedimentos, medicação que estejam no rol ou fora do rol taxativo. Nesse caso, por exemplo, quando vou usar um medicamento de alto custo como exemplo, tá? A pessoa tem então um plano de saúde, o primeiro passo é ela fazer essa solicitação direto então para o plano. Diretamente para o plano. A gente precisa da negativa. Entendi. Então, assim, não deu certo, vai para a ANS. Você pode recorrer à ANS. Entendi. Não deu certo, aciona juridicamente. Juridicamente. E como é que funciona? Cada caso é um caso, depende muito, existe uma regra específica? Por exemplo, se toda pessoa que teve um medicamento negado de alto custo, por exemplo, fez esse processo, acionou juridicamente, vai ter o direito ou não? Tudo depende. Depende do caso, depende da complexidade do caso, da urgência do caso. Entendi. Então, tudo a gente precisa ir analisar com um especialista para ver qual a sua situação. Entendi. Né? Seria muito leviano falar que a gente tem esse direito e que todos podem adquirir. Mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Cada situação é uma situação. Certo. Vamos para a próxima pergunta aqui.
É comum tratamento de tumores, cirurgia bariátrica para obesos, cirurgia plásticas, não meramente estéticas, serem negados esses tipos de procedimentos? Quase sempre. Eu vou entrar aqui no mais específico, que é a cirurgia bariátrica, Sim. tá? A cirurgia bariátrica, normalmente quando você perde 80 quilos, 100 quilos, você fica com excesso de pele. Sim. O que o STJ hoje ele entende? Ele entende que a cirurgia reparadora faz parte do procedimento. Então, se você fica com excesso de pele, isso faz parte da tua saúde e você precisa retirar para seguir a vida, né? Ter uma vida leve e saudável. Então, o STJ entende que precisa, sim, fazer essas cirurgias reparadoras. Prótese de silicone, em casos de cirurgias bariátricas, também tem essa possibilidade. Mas, como eu falei anteriormente, cada caso é um caso. A gente precisa analisar, fazer esse pedido para o plano de saúde. Se houver a negativa, porque a gente pode contar com a possibilidade do plano também falar ok, né? Já de imediato autorizar. Então, se houver a negativa, procure um advogado especialista para entrar com uma medida judicial. Certo. Interessante essa colocação, né? Porque, olha só, você vê, né? Em relação ao caso, a pessoa que, de repente, sofria com obesidade, né? E esse excesso de pele que sobra faz parte após do tratamento, emagrecer. né, Bruno? Exatamente. Então, você entender isso é muito importante, né? Até para quem está em casa nos assistindo, possa ter ciência e falar assim, opa, não posso ser passado para trás. Tem esse E a direito. gente fala dessas cirurgias estéticas, mas a gente não pode esquecer também de cirurgias eletivas. Por exemplo, se você tem uma cirurgia de cardiopatia pediátrica, por exemplo, né, que a gente comumente mexe no escritório, às vezes o plano de saúde ele se nega a fornecer insumos básicos, né, canaleta de válvula, ou então eles querem limitar o valor do que o plano quer pagar. Sim. Se a empresa fornece o medicamento, vamos supor, por 50 mil, né, vende por 50 mil, eles querem pagar 25 e limitar isso. Entendi. Então, o nosso papel aqui é entrar com uma ação judicial para compelir a seguradora a custear o valor integral. Certo. Próxima pergunta no nosso telão. O que os beneficiários de planos de saúde podem agir perante a justiça? Tá. Inicialmente, Bruno, é um pedido administrativo. A gente precisa de um pedido administrativo junto à operadora ou ao SUS. A gente precisa fazer esse pedido administrativo. Caso haja a negativa, aí sim, procurar um advogado especialista em direito médico, em direito à saúde, para entrar com uma ação de obrigação de fazer, um pedido liminar, para ter seu direito assegurado. Tá certo. Espero que esse nosso bate-papo aqui possa ter ajudado, esclarecido para você que está em casa. Se tiver alguma dúvida, pode encaminhar para a gente. Nós voltamos a chamar aqui a advogada Juliana Silva para participar junto com a gente. Juliana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, tá? Obrigada, viu? Até mais. Até a próxima. Obrigada.